Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Augusto, tem muita coisa acontecendo, né? Lá no Brasil a gente está tendo essa tragédia aí do Rio Grande do Sul. Sim. E eu queria começar com um assunto que não é fácil. Ó. Eu já vou perguntar, porque as pessoas, eu acho que muita gente se perguntando onde está Deus quando acontece uma tragédia dessa. Claro, o pessoal no desespero, falando, pô, como Deus permite? Eu acho que é uma questão que várias vezes já abordaram você sobre isso, né? Já falaram sobre isso. Olha, não deve ser uma resposta fácil também. Não é. Em primeiro lugar, qualquer resposta que a gente vai dar, a gente tem que evitar tripudiar do sofrimento alheio. Sim. A gente tem que respeitar, chorar. A Bíblia diz isso, que a gente tem que chorar com os que choram. E há motivo para lágrimas. Quando a gente vê os quadros de destruição, de sofrimento, de perda, não só de material, mas de vidas também, tudo que aconteceu, o coração da gente tem que ter essa reação de contrição, de tristeza e de empatia. Por outro lado, a gente não pode deixar esse sentimento, que é um sentimento correto, nos levar a deixar de perceber a realidade por detrás desse tipo de tragédia. A Bíblia nos diz que quando o primeiro casal desobedeceu a Deus, permitiu que o mal entrasse no mundo, e com o mal, aquilo que lá está em Gênesis capítulo 3:15, que Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por tua causa. E Deus tinha avisado, no dia que você me desobedecer, a morte vai entrar. Então, a partir daquele momento, esse é o entendimento bíblico que nós trazemos para o assunto. Antes disso não havia morte e não havia sofrimento. Nada. Depois, a terra foi amaldiçoada e ela foi castigada por conta de Adão, que era o representante de Deus na terra. E todas essas catástrofes que a gente percebe, não só essa tragédia, mas outras que a gente vê no mundo inteiro, são os estertores de um mundo agonizante debaixo do juízo de Deus por conta do que aconteceu. A gente chama isso de castigos temporais. A gente pode pensar, mas Deus não tem misericórdia? Deus tem misericórdia, mas Deus, sendo justo, sendo reto, ele não pode deixar de cumprir o que ele disse. No dia que você pecar, você vai morrer e a maldição vai entrar na terra. Isso foi dito a Adão. E o que a gente vê é exatamente isso aí. São as dores de parto de um mundo que está prestes a produzir uma nova realidade com a vinda de Jesus, que, depois de ter feito o que ele fez na cruz pelos nossos pecados, ele virá para transformar esse mundo num mundo novo. Então, onde não vai ter nada disso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê e fica triste com tudo isso... Tem uma revolta, não tem como não ter revolta também. Mas essa revolta, ela não pode ser contra Deus, porque não existe ninguém... Porque o pessoal diz assim, por que Deus permite tanta gente inocente sofrendo? A verdade é que não tem inocente diante de Deus. Não tem inocente. A raça humana toda é pecadora diante de Deus. Então, se Deus decidisse hoje exterminar numa catástrofe mundial a raça humana toda, ele estaria sendo justo. Ele não estaria sendo injusto, mas ele estaria sendo justo. A misericórdia dele é que impede que seja pior, Rogério, que seja pior do que isso aí. Então, são esses sentimentos que a gente precisa ter. E tem mais uma coisa que eu vou dizer depois de você falar, porque eu sei que você ia dizer. A minha dúvida era isso, quando teve essa queda de Adão e Eva, se já estava programado a nossa remissão com o Cordeiro, que seria Jesus na cruz. Desde da queda já existia um plano de redenção ou não? Sim. Deus na eternidade planejou tudo o que acontece. Isso nós não temos como fugir. Eu sei que as pessoas não gostam de pensar nisso, porque a ideia de um Deus soberano, supremo, de quem todas as coisas dependem,
levanta questões como a origem do mal, por que é que as pessoas sofrem e tudo mais. Só que esse Deus, ele é sábio, ele é justo, ele é bom, ele é generoso, ele é bondoso. Às vezes a gente não entende os caminhos dele, mas ele não pode ser acusado de injustiça. Lá na eternidade, ele planejou tudo o que existe, para que no final da história, a história está caminhando para um final, no final da história ele seja glorificado, o mal seja vencido definitivamente, o bem triunfe de uma vez por todas, de forma que o mal não possa retornar, e Deus tenha realizado o seu plano e o seu propósito. Isso aí a gente não tem a menor dúvida. Tragédias, não somente nacionais, mas individuais, elas acontecem como resultado desses castigos temporais que nos acometem, em contraste com, ainda tem mais, né? Os castigos eternos que vêm depois da morte. Entendi. Depois da morte. Então, isso são penas temporais. Agora, eu preciso, se a gente tem um tempinho ainda para ficar nesse tópico, eu queria dizer uma coisa muito importante. Uma vez chegaram para Jesus e disseram, mestre, tinha uma torre aqui e ela caiu, a chamada Torre de Siloé. Sim. Ela caiu e matou um monte de galileus. O que é que o senhor disse sobre isso? E Jesus disse, vocês estão pensando que essa tragédia que matou não sei quantas pessoas, quer dizer que essas pessoas que foram atingidas pela tragédia são piores do que as outras? De forma nenhuma. Se vocês todos não se arrependerem, vocês serão condenados do mesmo jeito. Eu tenho ouvido, infelizmente, eu quando estava dirigindo para cá, eu vinha escutando um vídeo que me mandaram de um pastor dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque o Rio Grande do Sul é o estado mais envolvido com feitiçaria, com terreno de umbanda, quimbanda, espiritismo. A proporção e é verdade, estatisticamente falando, a maior concentração do espiritismo, baixo espiritismo, é lá no Rio Grande do Sul. E o pastor dizendo que tudo isso que está acontecendo é juízo de Deus sobre o Rio Grande do Sul por conta disso. Então eu acho isso eu acho cruel. Porque não é verdade, porque somos todos diante de Deus pecadores, Rogério. Todos nós, cada um de nós. Então não podemos dizer, por um lado, que há inocentes, mas também nós não podemos dizer que essas tragédias são porque... É a mesma coisa de a Alemanha ser amaldiçoada para o resto dos tempos por causa do que aconteceu na Segunda Guerra, né? Não é assim que funciona, né? Não. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Por um lado, a gente tem que se compadecer, por outro, saber que Deus, ele não está sendo injusto, Deus... lembrar que nós somos uma raça debaixo da condenação de Deus por conta dos nossos pecados e não condenar os rio-grandenses e o pessoal lá do sul como sendo piores do que os outros, porque aquela tragédia aconteceu. Absurdo.